Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Provérbios 2, que diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Nessa parte aqui, é muito interessante a gente perceber que aqui fala sobre entendimento, inteligência e sabedoria. E apesar de todas essas palavras, elas terem um contexto, né, estarem no mesmo contexto, são coisas diferentes, né? Por exemplo, a inteligência, ela é algo que vem através do nosso conhecimento, né? Através do conhecimento. E o conhecimento, ele vem através das leituras, né? Dos estudos, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente está, de alguma forma, né? Aprendendo através da teoria, né? E então, esse conhecimento, ele traz pra gente inteligência. Só que nem todo mundo que tem conhecimento necessariamente, e é uma pessoa inteligente, necessariamente tem um entendimento, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela pode compreender, ela pode, na realidade, estudar sobre determinado tema, ela pode ter informação sobre aquele tema, conhecimento sobre aquilo, aparentemente ser uma pessoa inteligente, mas não necessariamente ser uma pessoa entendida, ou muito menos ser uma pessoa com sabedoria. Por quê? Porque o entendimento, ele vem de você realmente compreender as coisas, né? Então, você trabalha ali, né, trazendo conhecimento através daquilo que você ouve, daquilo que você estuda, daquilo que você vê, né, das coisas que você traz ali da teoria. Mas, a partir desse momento, você vai ter que ter um entendimento, né? Um entendimento para compreender essas coisas, né? O que a gente pode chamar também de insights que a gente vai fazendo, né? A gente vai ligando, né, um conhecimento que a gente tem numa área com outro, e vai montando ali um quebra-cabeça e vai tendo mais entendimento sobre determinadas coisas. E tudo isso vem para agregar aqui a sabedoria. Só que a sabedoria de todos, ela é a maior. Por quê? Porque a sabedoria, ela é algo que não vem desse mundo. Ela é algo que não vem dessa terra. Ela é algo que vem direto do coração de Deus, né? Ela vem direto de Deus para nós, né? E a palavra vai nos ensinar que a verdadeira sabedoria, a gente lê isso também em outro provérbio, que eu não vou lembrar agora, mas tem aqui que diz assim, que a sabedoria, ela tem como princípio, né, o temor do Senhor. Então, toda vez que você teme a Deus, você se torna uma pessoa sábia, né? Quanto mais você vai buscando fazer as coisas temente a Deus, buscando agradar ao Senhor, mais você vai se tornando uma pessoa sábia. E a sabedoria, né, não é algo que vem conforme você vai adquirindo idade. A gente sabe que hoje tem muitas pessoas mais velhas, né, com pessoas com mais idade, mas que não são pessoas sábias, né? Pelo contrário, às vezes são até imaturas, né? Só que a gente também vê muitas pessoas que são jovens que têm sabedoria. Porque a sabedoria, ela não tem a ver com o teu nível de idade, né? A sabedoria não tem a ver com quanto que você tem, quantos anos você tem. Mas a sabedoria, ela tem a ver com quanto você se aproxima de Deus, com quanto você busca Deus, com quanto você busca realmente ser uma pessoa que teme a Deus, que agrada o Senhor, né? E nós não temos como temer a Deus se nós não tivermos o conhecimento da palavra dele. Então, quanto mais a gente entende, a gente se aproxima de Deus, a gente lê a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia, que é o manual da vida, mas a gente vai tendo entendimento, né, compreensão, e mais a gente vai tendo sabedoria, né, que a sabedoria, ela só pode vir de Deus. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou me tornando uma pessoa sábia, porque a sabedoria, ela é algo divino, né, e ela é algo que, conforme você tem sabedoria, você consegue agir. Então, você tem muito mais do que inteligência, muito mais do que conhecimento, muito mais do que entendimento e compreensão, você tem sabedoria para poder agir e para poder colocar aquele conhecimento em prática. Vamos continuar? Lá em Provérbios 2, 9 diz assim: Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas.
Porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria livrará do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Olha que coisa incrível, né? Aqui fala sobre o discernimento, né? Ele nos guardará. O discernimento, gente, ele é um fruto do Espírito. Ele é algo que realmente vem do nosso Pai, de Deus, porque o discernimento é aquilo que você consegue perceber as coisas sem necessariamente, né, entre linhas. Sabe quando você percebe algo entre linhas? Que aquilo não precisa ser dito, mas que você consegue observar, né? O discernimento, ele nos traz essa ideia de observar os detalhes, de perceber aquilo que a maioria não percebe. O discernimento, ele é tão importante na nossa vida, tão importante. Peça discernimento, né? Peça a Deus discernimento, peça a Deus entendimento, peça a Deus sabedoria, né? Porque tudo isso vai te ajudar a poder tomar decisões melhores, a poder ter uma vida, né, melhor. E a sabedoria aqui, cada vez mais, esse provérbios, né? Os provérbios, eles vêm nos falar cada vez mais que a sabedoria, ela é a coisa mais importante na nossa vida, porque a sabedoria, ela nos livra do mal, a sabedoria, ela nos leva a lugares que só ela pode nos levar, ela nos dá, né, muito mais do que até o ouro e a prata, né, ela é mais importante do que o ouro e a prata. Então a sabedoria, ela é tão importante, né, que você possa realmente pedir a Deus sabedoria. Lá em Provérbios 2:16, continuando, vai dizer o seguinte: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona um amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. A sabedoria, ela traz para você aquilo que, fazendo você andar no caminho do bem, né? No caminho de Deus, naquilo que realmente agrada o coração de Deus. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, né? Diante de tudo que a gente meditou aqui, leu, né? E meditou aqui, busque sabedoria, busque cada vez mais e peça a Deus: Senhor, me dê sabedoria, eu quero sabedoria, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele dá a todos livremente, a todos aqueles que pedem. Então que você possa ter sabedoria, porque a sabedoria é uma bênção, a sabedoria é extraordinária, e com sabedoria nós conseguimos de fato agradar o coração de Deus. E para ter sabedoria cada vez mais, a gente precisa temer a Deus. Então uma coisa vai alinhando, né, a outra e vai nos ajudando a ser, com certeza, quem de fato Deus nos criou para ser. Então que nós possamos cada vez mais pedir a Deus sabedoria.